Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química Ensino Secundário Geral 12ª classe de 2014. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido com que subscreva-se ao canal e ambos com que partilhem o link do vídeo, deixem ficar likes necessariamente para que o vídeo chegue aos demais aos quais possam assistir, por tratar-se de conteúdo de natureza didático e porque estamos no período de pandemia. Recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados manualmente coletados, razões às quais da necessidade constante da lavagem das mãos e de uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel com respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ao essencial dessa forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Bom, tem exame de Química Ensino Secundário Geral 12ª classe 2014, necessariamente. Se forma aleatória, selecionar a questão para o vídeo, podendo a questão 28, dada a seguinte equação da reação redox, necessariamente, é incorreto afirmar que, bom, antes de prosseguir, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, que ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema, sob forma a solucionar a questão do problema 28, que refere-se à reação redox. Salientar a reação redox é a reação que ocorre transferência de eletrões, ganho ou perda de eletrões no processo químico, necessariamente. Bom, tentando que confirmar isso e balancear, inclusive. Portanto, indo para a espécie química, essa questão 28. Então, tem-se permanganato de potássio, tem-se peróxido de hidrogênio, tem-se ácido sulfúrico ou tetrasulfato 6 de hidrogênio ou ácido ortosulfúrico. Então, produz-se sulfato de potássio ou tetrasulfato 6 de potássio e, inclusive, produz-se sulfato de manganês, produz-se, inclusive, monóxido de hidrogênio e oxigênio. Balanceamento confundante com o enunciado. Então, 3 para ácido sulfúrico, 3 moléculas, 5 para peróxido de hidrogênio e 2 para permanganato de potássio, necessariamente. Bom, só forma a verificar, confirmar se realmente é uma reação redox. Portanto, manganês para oxigênio, nesse caso 2 menos, 1 mais para o potássio. Então, nesse caso, para o manganês serão 7 mais. Para quem tem dificuldades, o somatório, nesse caso, número de oxidação será igual a 0. Então, nesse caso, pois não trata-se de um íon, não há presença de carga. Então, 1 mais X, que é uma variável, incógnita, que possa ser, então, mais 4 átomos de oxigênio vezes menos 2 igual a 0. Então, obterá o valor de 7 mais. Então, nesse caso, 1 mais para o hidrogênio, porém para o peróxido, 1 menos necessariamente para o oxigênio, 1 menos para o oxigênio. Então, o mesmo processo pode-se determinar o número de oxidação. Então, 1 mais para o hidrogênio, neste caso para o sulfúrico, 2 menos para o oxigênio e 6 mais para o enxofre. Então, 1 mais para o potássio, 2 menos para o oxigênio, 6 mais para o enxofre, 2 mais para o manganês, necessariamente 2 menos e 6 mais
para um enxofre. Então, 1 mais hidrogênio, 2 menos oxigênio, 0 para oxigênio, depois elementar. Então, logo verifique-se que é uma reação, de oxidação-redução, necessariamente, pois nesse caso, manganês parte de 7 mais a 2 mais, ocorrendo a redução. E nesse caso, peróxido tem-se oxigênio menos e depois tem-se oxigênio elementar, número de oxidação 0. Então, necessariamente, bom, tendendo que balancear de forma a obter os mesmos coeficientes estequiométricos caso seja real. Portanto, uma verificação indicativa. Então, permanganato de potássio. Então, tem-se. O manganês tem-se em formato de permanganato de potássio. E eu obtenho, inclusive, sulfato de manganês. Então, como número de oxidação, como dizia, 7 mais para o manganês e 2 mais para o manganês no sulfato. Então, tem-se potássio de forma balanceada, mas no sulfato de manganês não tem-se o potássio. Então, mas do problema tem-se o sulfato de potássio. Então, sulfato de potássio, de forma a balancear o potássio. Então, inclusive, tendendo 2, balanceando o potássio necessariamente. Agora, tem-se, inclusive, oxigênio, 4 átomos, nesse caso, tem-se, inclusive, tem sulfato. Sulfato tem cá ácido fósforico, então, aqui tem-se o sulfato. Então, balanceando o potássio, manganês, inclusive, 2. Então, sulfatos, 2, mas junto 3, então, 3. Balanceando, tem-se inclusive para hidrogênio, não tenho hidrogênio para o produto, então tem-se água, então água, molécula de água, então para 6, 3 para o hidrogênio nesse caso. Então, nesse caso, oxigênio, 8, 2 vezes 4, nesse caso, tendo 3 para sulfato, 3 moléculas de sulfato, então tem 3 balanceio, então resta oxigênio. Então, oxigênio 8, que tem 3 vezes 1. Então, para que seja 8, então, mais oxigênio, então 5 sobre 2, para que seja 5, necessariamente. Então, nesse caso, ocorreu no processo a redução. Então, NOx 7 mais a 2 mais, ocorreu a redução, como dizia, redução de NOx, inclusive, e porém, ganho de eletrões. Quantos eletrões ganhos no processo? Tem 2 moléculas, então, serão 2 vezes 7, 14, 2 vezes 2, 4. Então, para que sejam iguais, nesse caso, será necessariamente 14 menos 10 eletrões. Então, serão 4, em termos de carga, para o manganês. Espécie que reduz, necessariamente. Então, essa é uma equação de redução. Necessariamente. Então, para a oxidação, é o peróxido. Então, nesse caso, tem-se 1 menos para o oxigênio. Porém, não posso deixar assim. Se eu deixo assim, significa que é carga do composto. Não. Então, eu também, inclusive, para o hidrogênio. Então, sendo 1 mais. Então, nesse caso, oxigênio, número de oxidação 0. Então, ocorre a oxidação de 1 menos a 0. Oxidação, perda de eletrões e ganho de NOx. Então, necessariamente, mas para balancear hidrogênio tem-se água. Então, mais água. Então, nesse caso, 1 meio. Então, do processo, nesse caso, como dizia, a oxidação. Oxidação. Então, quantos eletrões cedidos? Então, 2 vezes 1 menos 1. Então 2 eletrões cedidos ou perdidos no processo. Bom, para que sejam números de eletrões ganhos cedidos iguais, necessariamente teria que multiplicar por 2, pode ser por 5, para que seja 10, inclusive. Então, terei 3 ácido sulfúrico mais 2 permanganato de potássio mais 10 eletrões. Estão produzindo, nesse caso, 2 moléculas do sulfato de manganês, sulfato de potássio, 3 moléculas de água,
5 de oxigênio. Então, terei 5 para peróxido de hidrogênio, 5 vezes 1 meio, 5 meio, então para oxigênio, então mais 5 para água e 10 eletrões, que é 5 vezes 2, necessariamente. Bom, nesse caso, o número de eletrões ganhos divididos é igual a 10, então, necessariamente, então terei 3 moléculas de ácido sulfúrico mais 2 moléculas de permanganato de potássio mais 5 de peróxido de hidrogênio, produzindo 2 moléculas de sulfato de manganês mais sulfato de potássio mais 3 moléculas de água. Bom, neste caso tem-se moléculas de água 3 mais 5, 8. Então 8 moléculas de água. E neste caso tem-se 5 meio mais 5 meio, é a mesma espécie de oxigênio, então será 10 sobre 2, 5. Necessariamente. Então, neste caso, esta é a equação balanceada do problema. Então, consegue-se verificar que são iguais, são idênticas com a fornecida de problema, necessariamente. Porém, outra possibilidade, para si que tenha dificuldades para o balanceamento, outra possibilidade para o balanceamento da equação, necessariamente. Então, ou tendo espécies que se ocorrem, que ocorre se a transferência de eletrões estão manganês 7 mais a manganês 2 mais, necessariamente. Então, 5 eletrões ganhos, redução, então oxidação, necessariamente oxigênio 1 menos, que é oxigênio de peróxido para oxigênio elementar, necessariamente. Então 2 eletrões. Então nesse caso terei MMC para números de eletrões serem iguais. Então 2 vezes 3, 2 manganês 7 mais, então mais 10 eletrões mais 5 oxigênio 1 menos, então produzindo necessariamente manganês 2 mais, então nesse caso será 2, então mais 5 vezes oxigênio, nesse caso elementar, mais 10 eletrões. 10 eletrões antes e depois são iguais número de eletrões totais cedidos. Então, o que significa que terei manganês 7 mais 5 oxigênio menos, que é de peróxido, 2 manganês 2 mais 5 oxigênio, necessariamente. Só que o que ocorre para esse caso, o que verifica-se para esse caso, para o acerto da equação aqui fornece-se do problema, não será completa, tendo que recorrer a método de tentativa, inclusive, para o acerto. Então, nesse caso, terei permanganato de potássio, peróxido, ácido sulfúrico, então sulfato de potássio, sulfato de manganês, água e oxigênio. Então, nesse caso, manganês é 7 mais, tem isso aqui, manganês, tem aqui 7 mais, que é para manganês, então 2 coeficientes estequiométricos. Peróxido, tem oxigênio aqui 1 menos, então por isso terei o 5 nesse caso. Agora, para manganês 2 mais, tem
2, então 2 necessariamente. Então para oxigênio, que é elementar, então 5. Agora as outras espécies não envolvi as no processo do acerto. Então teria que balancear somente tentativa. Tendo nesse caso do acerto, para sulfato tem-se 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então nesse caso será 3. Então significa para sulfuro, para balancear sulfato também será 3. Então hidrogênio 2 vezes 3, 6. Então para oxigênio 6, dá então 3. E pronto. Então chego à equação idêntica à do problema, que é inclusive idêntica a que apresentei, acertei sobre outra forma de acerto de equação, necessariamente. Bom, deixando ficar a ilustração para si que se calhar tenha ficado para trás no acerto, no balanceamento da equação redox, necessariamente. Bom, nesse caso ocorre-se a redução de manganês, 7 mais a manganês 2 mais, nesse caso. Então que é de 7 mais a 2 mais a manganês, necessariamente. Então, que significa ser uma equação de redução e, consequentemente, terei agente oxidante na reação direta. E, para o conjugado redox, terei agente ou redutor, necessariamente. Então para outra espécie, nesse caso, se calhar agente oxidante é a espécie que faz com que a outra espécie se oxide no processo. Nesse caso faz com que o peróxido se oxide, e o agente redutor que faz com que a outra espécie se reduza, necessariamente. Então nesse caso o agente redutor do processo, oxigênio tem número de oxidação de 1 menos a 0, necessariamente. Oxigênio. Então se é uma equação de oxidação, necessariamente. Se é uma equação de oxidação, e consequentemente que terei na reação direta, terei agente redutor, que é peróxido, que faz com que nesse caso manganês se reduza. Então, e depois terei nesse caso oxigênio, agente oxidante, necessariamente. Bom, indo às alternativas de problema, a reação é acompanhada por uma intensa variação de cor, sim, pois ocorre variação. O ácido sulfúrico não sofre oxidação, sim, correto. O número de oxidação do oxigênio no peróxido é menos, sim. O peróxido de hidrogênio é o agente oxidante, não, falso. Então opção D. Opção D. Bom, é tudo. Como dizia, a opção D que é incorreta. É incorreta de que é incorreta, necessariamente. Deixando de ficar a ilustração, para si que se calhar tenha ficado para trás, porém dúvida, será prazer em respondê-los. Apoie o canal, deixarei de ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Partilhe, deixe ficar seu like, necessariamente, e revisite playlists dos vídeos do canal.
E como informação adicional, inclusive para o processo, para o par conjugado redox, seria agente oxidante e agente redutor. Nesse caso, par conjugado redox seria oxigênio, agente oxidante, depois, nesse caso, para o mesmo processo, peróxido de hidrogênio. Depois, nesse caso, seria inclusive peróxido de permanganato de potássio, agente oxidante, depois sulfato de manganês. Como informação adicional. Essa será. Bom, forte abraço, até o próximo vídeo. Ao subscrever-se, ative o sino de notificações para que possa receber notificações das próximas publicações diretamente.